Vamos lá. Esperar todo mundo entrar para poder começar. Boa noite. Consulte RH, Mariana. Boa noite, RH Tech. Se alguém puder falar se está me ouvindo bem, se está me vendo bem, se está tudo ok, por favor. Boa noite, Rafa. Estão me ouvindo bem? Ah, estamos, agora sim. Obrigada. Tô esperando a nossa convidada hoje, ó, já chegou, Shirley, já vou te chamar. Enquanto o pessoal tá entrando, eu vou me apresentar. Meu nome é Thaís, eu sou da Agente SA Consultoria, sou psicóloga, trabalho com recursos humanos há 18 anos e hoje é a nossa primeira live do ano, né? Começando quentinha, cheia de coisas esse ano que nós esperamos trazer para vocês. E eu vou trazer nossa convidada para ela falar um pouquinho dela e a gente poder começar a live. Vamos lá. Obrigada, RH Tech. Vocês sempre presente, né? Sempre dá um jeitinho de uma aqui, outra ali, né? A gente fica se dividindo entre as lives para poder conseguir todo mundo. Boa noite, Arthur. Regina, boa noite. Estou aguardando aqui. A Shirley já mandei o convite. Está aqui aguardando a conexão dela. Aproveitando, enquanto a Shirley está conectando, embaixo, a gente tem aqui uma opção, aqui embaixo, para fazer perguntas, né? Um quadrinho de perguntas, ou quem quiser pode mandar nos próprios comentários as perguntas. Boa noite, Bruno. Pode mandar nos próprios... Shirley não está conseguindo... Deixa eu ver se eu consigo te chamar, peraí. E aí tem também um aviãozinho, aproveita, já convida. Oi! Olá, boa Boa noite, noite. tudo bem? Tudo bem? Me ouvem bem? É a frase mais dita por mim nesse momento. Eu tô ouvindo e vendo, e não sei o pessoal, eu tô conseguindo te ouvir bem. Ai, que bom. Espero que todos consigam me ver bem também. Olhar aqui bem fixo para a câmera. Muito bacana estar aqui presente com você, Thaís. Demorou, né? A gente veio ensaiando para fazer essa live. Estava até afinando meu inglês para isso. Sheila, eu já falei um pouquinho, né, sobre a gente SA, sobre mim. Se você puder se apresentar, fala um pouco da sua página também. Tudo, falo sim. Desejar uma boa noite a todos. Eu sou a Shirley Coelho, estou cursando o MBA de Gestão de Carreiras e Talentos. Sou formada em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Unigran Rio, aqui em Duque de Caxias. Atualmente sou Connect RH, consultoria, faço parte do recrutamento e seleção da nossa consultoria, onde a gente tem nossos clientes aqui voltados para o comércio, também para a área financeira. E vivendo essa luta diária do recrutamento e seleção que o seu blog ele me trouxe uma visão do que eu passei, né? Foi essa live, para quem não sabe, foi depois de ter lido um artigo no blog e foi um desabafo ali naquele momento. E eu estava esperando, né? Finalmente os refrescos, esperando esse momento aqui para a gente debater o que realmente acontece do lado de cá do recrutamento e seleção, que muitos candidatos eles não têm essa visão. Eles cobram muito, mas esquecem do nosso lado de dar o nosso retorno.
Então Com é isso. certeza. Para quem não sabe, o Gente SA, nosso site, a gente tem um blog e a gente periodicamente divulga alguns artigos, e o último artigo do ano foi justamente sobre o tema dificuldade no recrutamento. E eu fiz esse artigo todinho baseado em experiência própria. Nossa, parece que a sua experiência própria refletiu na minha e também de demais colegas. Assim, realmente o ano passado foi um ano bem complicado para o nosso recrutamento e seleção de diversas áreas. Mas assim, eu entendo que tem os dois lados. Tem um lado de quem realmente quer voltar ao mercado de trabalho e tem o lado de quem não quer naquele momento, mas também não tem a empatia e também não tem a firmeza de falar que não quer aquela vaga no momento. Então, deixamos de selecionar uma outra pessoa, de recrutar uma outra pessoa com o perfil mais aderente à vaga, esperando que esse candidato escolhido seja realmente aderente à vaga do cliente. Só que acontece esses percalços que muitas das vezes quem está do outro lado não sabe, e vejo muitas críticas nas redes sociais que realmente mexem comigo, foram mexendo comigo no ano passado de uma forma até chegar, acho que tocou o seu coração também, e você retratou muito bem de uma forma geral, o que realmente acontece e muitos não sabem. Então hoje a gente vai expor um pouco aqui, vai falar detalhadamente pelos bastidores do recrutamento e seleção. E o mais engraçado é que as pessoas, quando falam, porque tem muita gente desempregada, porque tem muita gente desempregada, a gente escuta isso muito, né? Eu, na área de recrutamento, trabalho com isso há 18 anos, eu escuto isso. E hoje você pensa, o número de pessoas que estão desempregadas, maiores ainda, infelizmente, por causa da pandemia, a gente teve aí um número muito grande de pessoas que estão no mercado. Só que a gente percebe, eu posso estar errada, não estou generalizando, claro, mas a gente percebe que as pessoas parece que querem que o emprego chegue até elas. Então, assim, eu vou ficar na minha casa, vou esperar, alguém vai me descobrir, vai me ligar, vai implorar para eu ir fazer uma entrevista. Então, a gente tem, não é generalizando, claro que não dá para colocar todo mundo dentro do mesmo círculo, mas a gente tem uma grande dificuldade de fazer o recrutamento pela falta de interesse do candidato. Ou porque ele mente no currículo, que imagino que você já passou. Se tiver alguém da área de recrutamento e puder colocar nos comentários aí. E aí você vai... bastante. Hoje vai ser assim, vamos fazer a live 1, live 2, porque tem bastante case. Nós temos, assim, quem é do recrutamento tem bastante case, né, dessa fato. Bom, mentira em currículo, estamos... praticamente diário a mentira no currículo. Essa semana eu convoquei 2 candidatas para o financeiro. Para quem não sabe, eu venho de uma transição de carreiras, eu atuei 10 anos no financeiro, então eu conheço bem a rotina do que o financeiro faz, do que o financeiro executa. E no currículo estava tudo discriminado. Falei, opa, me interessei por esse currículo, vamos conversar. Então comecei com a entrevista comportamental, que foi muito boa. Quando eu fui um pouco para a parte técnica, eu comecei a pegar as mentiras. Aí, como é que você sabe de contas a pagar, contas a receber? É quando o dinheiro vem para o caixa, o dinheiro sai do caixa. Vamos dar uma demonstração maior. Só no sistema eu sei fazer. Qual sistema que você usa? Aquele. Fala com ele qual. Então, você já começa ali na entrevista, você já começa a captar que realmente o candidato está mentindo. Aí, segundo ponto. E é importante a gente frisar que o recrutador, ele sabe quando o candidato está nervoso, porque é normal, às vezes dá um branco na entrevista, isso é super normal, mas a gente sabe diferenciar quando o candidato está nervoso e quando o candidato está mentindo. E eu vou te falar que em relação às entrevistas, independente da entrevista ser online ou presencial, eu já tenho essa percepção bem nítida de quando o candidato realmente está nervoso.
eu peço para parar, respirar fundo, saio um pouco do assunto da entrevista e depois eu consigo reconectar com ele. Mas quando é mentira, não adianta. Eu fico, não posso, eu tento, vou dando corda, né? É o famoso da corda. A gente dá corda, ver até onde vai. Mas chega um ponto de que você, olha, realmente, o que eu queria ouvir de você, eu já ouvi, muito obrigada. Vou te dar o retorno, tanto positivo quanto negativo. E quando recebe o negativo, são dicas, né, de como se comportar, de se preparar melhor, de que falar a verdade o tempo inteiro, de que você realmente saiba fazer. Quando eu resolvi vir para o RH, deixa eu só aproveitar que eu já estou um pouco empolgada. Fica à vontade. Eu estava na busca de uma recolocação e fiz uma entrevista num lugar maravilhoso e passei na entrevista comportamental. Qual é o seu nível de Excel, Shirley? Intermediário. Intermediário. Lá. Chega eu, linda, estava toda trabalhada na beleza para fazer a entrevista técnica. Chegou lá, não consegui. Era um teste simples. Thaís, a fórmula mais simples do Excel, conte-se. E eu não soube fazer o conte-se. Eu saí da sala envergonhada. Eu virei para a gestora e pedi desculpa. Ela não entendeu. Quando ela foi olhar, ela falou, meu Deus do céu, o que essa criatura... Mas assim, me deu um feedback que foi o feedback. Foi o que virou realmente a minha chave e me fez tornar a profissional que eu sou hoje. Porque dali eu saí muito envergonhada. Fui pedindo desculpa da gestora à portaria. Olha, você me desculpa fazer você abrir a porta para mim. Ele, não, mas é minha função. Eu fui envergonhada. E quando eu entrei em contato com a Beatriz para explicar, a Beatriz é a CEO da Conex, ela, Shirley, era a fórmula Conte-se. Isso é uma fórmula mais simples do Excel. Aí que eu fiquei mais sem graça ainda. Mas o que eu fiz? Fui estudar, fui me aprimorar para não passar esse tipo de constrangimento novamente. Mas é isso que a gente tem que fazer. Acho que existe uma coisa muito importante. Primeiro é você ler a descrição da vaga. Então, a primeira dica para quem é candidato é leia a descrição da vaga. Se você não sabe o que está escrito na descrição da vaga, não adianta. Se é requisito primordial, não adianta você querer... eu vou tentar. Se você não sabe, uma coisa é assim, tem 15 traços, você não tem um conhecimento, é uma coisa. Agora, tem 15, você não tem 13, não vai pelos 2 que você tem. Então, a primeira coisa é isso. O que acontece, Thaís, desse fato do candidato não ler os requisitos da vaga, é a famosa panfletagem. Então, há muita panfletagem. Eu estou cursando administração, mas a vaga pede administração, pede um Excel, pede mais detalhes. Não, eu estou cursando administração, eu vou enviar. Eu moro perto da empresa, eu vou enviar. Certa vez, mais uma case. Hoje vai ser o dia da case. Eu divulguei uma vaga no LinkedIn e uma pessoa da página marcou uma possível candidata. Aí marcou, ela escreveu embaixo: muito obrigada pela marcação. Eu não tenho tal coisa, mas mesmo assim eu vou enviar. Thaís, quando eu li aquilo, aí eu cliquei, não faz isso não. Se você não tem o requisito, não vai adiantar. Eu vou perder meu tempo e você vai perder o seu. E a gente vai impactar no recrutamento e seleção. Porque coisas que os candidatos não sabem, que nós temos prazo. Foi uma das coisas que eu até comentei, não sei se foi com você, eu já trouxe um relatório aqui, de prazos. Nós temos entrega, temos demandas. E assim, do momento que fazemos o escopo da vaga até o final, aquilo está contando. Então, a gente não pode se tem até uma pessoa que colocou aqui, no Mundo RH, que ela recebeu um currículo de nutrição para vaga de administração. Quer dizer, completamente isso, né? É isso. Eu vou enviar o currículo, assim, a Shirley vai gostar de ver o meu currículo e vai me convidar para uma entrevista. Eu gosto de todos os currículos, só que eu tenho que seguir o que o gestor da empresa solicita. Ele faz, a gente traça o perfil, traça o que ele quer de fato. Muitas das vezes eles também nos ajudam quando estamos com o processo final de seleção, ele muda o perfil da vaga. Aí você, como assim, senhor?
Não, eu quero mais, quero uma pessoa assim, assim, assada. Hoje está no final da entrevista, você já entrevistou os candidatos. Sim, eu gostei desse, mas eu quero um mais assim. Então você, olha o tanto que a gente tem que voltar, fazer. Até tem candidatos que a gente descarta a princípio e depois chama para uma nova entrevista. Então a pessoa também tem que ter esse tipo, tem até essa empatia com a gente, mas assim, são situações de bastidores que estamos falando aqui, que realmente acontece. Então, muitas das vezes não fiquem chateados com, eu passei na comportamento, uma entrevista A, mas eu não passei na B. Se for uma entrevista técnica, reveja o seu Excel, inglês. Então, são essas situações que vão te prejudicar, assim, momentaneamente. Com Não é que você vai ser certeza. a fera do Excel, mas assim, tem momentos que o gestor te pede uma planilha com uma certa demanda. Olha, te pede de manhã para você entregar no mínimo 2 horas da tarde. Se você 2 horas da tarde não consegue entregar, ele vai ficar chateado, porque tudo, principalmente se eu falo mais pela área do financeiro, nossa área também do recrutamento, nós temos que fazer os dashboards. Até fui cobrada pela Beatriz, porque eu não entreguei os dashboards da Connect ainda, por causa da demanda. Então eu tenho que atualizar e, juntamente com ela, mostrar tudo que está acontecendo. Mas nós temos prazos. A Liane, inclusive, colocou Liane, aqui. oh! Liane, ela colocou o nome dela porque eu vi só Liane, o nome da página. sim. Seja bem-vinda, viu? Isso é a Quando, Liane. quando os candidatos não comparecem à entrevista, isso daí eu vou falar uma coisa. Eu trabalhei em agência de empregos, né? Muito, muito antigamente. Trabalhei em empresa. Eu sofria com isso. Eu cheguei a marcar em tempos normais, eu nem vou falar de pandemia, porque Sim. pandemia a gente sabe que é diferente, mas em tempos normais eu cheguei a marcar 30 candidatos e comparecer 3. É complicado. E Eu assim, vou quando falar. a gente marca 30 candidatos, não é porque a gente tem uma vaga, é porque Não. a gente tem bastante. E a gente quer Sim. fazer o processo de forma mais ágil, acelerado. E aí, às vezes, você não consegue nem base de comparação, porque desses 3, às vezes você tem um que está dentro do perfil. Quando está dentro do perfil? E o tempo que você perde para ligar para todo. Primeiro, para separar os currículos, que você já tem um tempo. Aí Já você tem um liga tempo. para todos os candidatos. E daqui a pouco a gente vai falar sobre outras partes do candidato. Mas aí você Sim. liga, aí você consegue falar com ele finalmente, porque nem sempre você consegue. Nem Aí sei, você nem agenda sei. a entrevista, você pega seu dia para fazer aquilo. Então você separa uma parte do seu dia. E aí o que acontece? Você tem aquela expectativa, promete para sua gerência, olha, eu vou conseguir os candidatos para você no final da tarde. Porque de 30 pessoas eu vou De tirar 30 alguma pessoas, coisa. vai, com E aí certeza o a que gente vai acontece? conseguir. Aparece 3 pessoas para Eita. entrevista. E assim, Thaís. não liga, não dá uma satisfação, não explica por que não foi. Simplesmente não vai. Não vai. Thaís, a Liane, ela é uma grande parceira minha. A Liane, ela trabalha com recrutamento e seleção também. Nós temos uma parceria junto com uma das empresas que prestamos consultoria em RH. E a Liane também passa por hoje, conversando com ela, eu falei, vou fazer uma live, vou participar de uma live na Gente SA. Eu vou também, porque realmente ela atua com recrutamento e seleção e tem muitas situações que a gente divide entre nós, porque é um descaso, falta de comprometimento. Aconteceu comigo, virou até uma das imagens que eu postei sobre entrar em contato com o candidato e a mensagem do WhatsApp está, eu estou jogando, não me incomode. E realmente ele não foi incomodado, porque ele não respondeu a minha mensagem. Gente, a gente dá risada, mas é porque é muitos anos A gente está rindo. Passando por isso. Agora a gente ri porque a gente está numa live, né? Porque na hora a gente quer morrer com isso, né? Eu liguei para Beatriz, eu mandei a mensagem, falei, o que eu faço? Aí ela, calma, respira fundo. Eu já respirei fundo 10 vezes, amassei várias folhas. E isso o candidato não vê.
do momento em que você entra em contato com o telefone, eu não sei por que não atendem mais o telefone. Acho que virou falta de educação você ligar para o candidato. Parece estranho, né? Parece estranho você... Se você entra em contato de um outro estado, é mais estranho ainda. Pronto, aí já e não atende. Eu atendo, não atende. Não atende o telefone, eu não sei o que está pensando, é trote. Gente, o recrutamento hoje está muito avançado. Eu já fiz vagas para a Bahia. Graças a Deus, essas vagas que eu fiz para a Bahia, eu fui muito bem atendida, bem recebida por todos. Fiz vaga para Minas Gerais. Então, quando entra em contato com o candidato, realmente ele se assusta. Rio de Janeiro? Será que... Não sei se olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu fiz um processo de seleção agora em dezembro para a gente SA. É uma vaga simples, foi uma vaga de auxiliar de entrega. Só que tinha que ter a obrigatoriedade de ter habilitação A e B. A empresa ia disponibilizar moto e carro da empresa, mas obrigatoriamente o candidato aprovado tinha que ter essa habilitação. E na hora do anúncio da vaga, a gente colocou em vermelho: obrigatório habilitação A e B. O que aconteceu? Começamos a receber currículo. Aí eu como já tenho, né, um certo tempo nesse mundo, eu comecei a responder os candidatos: por favor, me confirme se você tem habilitação A e B. Chegou uma hora que eu falei para Mariana, que é minha sócia que está por aí, eu falei para ela: Mariana, não tem candidato. Não tem. Porque aí a maioria é assim: eu tô tirando, eu não tenho, mas se precisar eu tiro, como se você tirasse a habilitação do dia para noite. De uma hora para outra. Gente, é muito complicado. Eu não preciso de habilitação. Gente, estava escrito, e o anúncio era uma coisa simples: auxiliar de entrega, 2º grau completo, obrigatória habilitação. Era só isso que estava. Eu tive uma vaga também no final do ano para motoboy, e uma das entrevistas, perguntei como estava o estado da moto. Falei, minha moto, documentação tá ok. Eu falei, habilitação. Eu sou cachorro louco. Falei, oi? Meu Deus do céu! Você falou o que seria isso? Eu perguntei o que é cachorro louco? Cachorro louco, eu sou da pista. Eu subo na moto e vou voadão fazer entrega. Não, calma aí. Eu só quero saber se você tem habilitação. Isso eu tenho sim, mas eu já estou te dizendo que eu sou cachorro louco, que eu entrego tudo. Eu falei, mas gente, calma, não precisa ser tão... Só quero saber se tem habilitação, se a moto tá ok. E foi um dos cargos assim que eu não tive tanta dificuldade no final do ano para conseguir. Mas em relação a dezembro, você teve algum problema em recrutamento em dezembro? Não, foi essa vaga. Essa vaga que eu fiz foi para começar, a pessoa ia começar dia 21 de dezembro. Porque a empresa não parou, enfim, e precisava. Mesmo assim conseguimos alguns candidatos. Aí eu liguei para eles, marquei. Aí teve um que me atendeu e falou assim: ô tia! Ai, meu Deus! Não, gente! Não dá, gente, não dá. Olha, não posso falar agora não, mas você pode me ligar umas 4 horas. E aí eu desliguei o telefone, eu fiquei pensando. Falei, será que vale a pena? Sim, é isso que eu penso também. A insistência. Foi que o final de ano, dezembro, aí em dezembro ninguém mais, a gente abre vagas, tipo assim, dezembro ninguém contrata, empresa nenhuma contrata. Gente, tira essa lenda da cabeça. Não, dezembro tem vagas efetivas. Na entrevista eu tive que falar, olha, é para começar dia 21 de dezembro. Não, se você tem férias, viagem, qualquer coisa programada... Aí a pessoa, alguns falaram, o quê? Mas é para trabalhar agora, o final do ano tá aí. Foi isso que eu ouvi. E aí eu falei, em contato, né? Precisa trabalhar, tem certeza? Aí a gente fica naquela assim, meu Deus, mas... Aí a pessoa posta nas redes sociais, preciso muito de um trabalho fazendo qualquer coisa.
qualquer coisa. Desde Aí você que, oferece, né? qualquer coisa. Aí você já fica, qualquer coisa, você vai fazer qualquer coisa, você convida para uma entrevista. Ixi, ele, sexta-feira não vai dar, não. Sexta-feira tem happy hour, sexta-feira tem isso. Eu falei, gente, mas a entrevista vai ser online, devido à pandemia. Teve uma situação que uma recrutadora convidou a candidata para a entrevista, ela confirmou, só que no dia ela simplesmente não deu nenhum retorno online. E a recrutadora, poxa, vou aguardar, porque pode ter ficado sem sinal, alguma coisa aconteceu com o telefone. Enfim, depois de 2 dias, a candidata entrou em contato. Aí falou para a recrutadora, pediu 1000 desculpas, queria remarcar a entrevista porque ela não tinha dinheiro de passagem. A entrevista era online. Como, Meu como é que Deus, não presta nem era uma atenção. Nem decepção? Não, atenção. bem escrito. A entrevista, tudo escrito online. Ela deu só botou um joinha, não respondeu ok. Ela só deu um joinha. Depois de 2 dias, ela, não, é que eu queria porque eu não tinha dinheiro de passagem. A recrutadora, não, mas a entrevista era online. E printou e mandou o print para ela. E teve uma pergunta aqui que subiu, uma pessoa falou que não gosta de atender telefone mais, somente mensagens. Acontece que abordamos também por mensagens, as mensagens são visualizadas pelo WhatsApp e não são respondidas. Teve uma mensagem dessa que passou aqui. Eu tô tentando ver aqui, ó. Eu vi que, ó, a RH Tech colocou que quando a vaga é júnior e querem ganhar um salário alto, isso tem de monte, isso né? aí é normal. Isso aí Simara, a menina high-tech. Obrigada, menina high-tech, por participar. Você sabe o nome de todo mundo de cor, gente. Sei, a menina high-tech. Eu só sei o nome das páginas. Simara. A gente passa por essa situação e, enfim, tem o currículo, quando não está atualizado com um e-mail, ou então está o e-mail lá, batatinha.com@gmail. Já você peguei. entra em contato. Batatinha, você tá sendo bem legal, né? Sim, tô sendo legal pro Instagram não tirar a gente aqui do ar. Tem uma que a Liane colocou aqui, ó. Liguei para uma pessoa, me identifiquei e desligou na minha cara. Gente, tem certeza que tá precisando trabalhar? Liane tá sendo... sendo assim... E ainda colocou aqui, ó, que ela fez entrevista ontem, a pessoa ia começar na segunda-feira e desistiu. Não era muito mais fácil ela virar e falar... Já não ir para entrevista. Ou se não falar, então, conseguiu uma outra oportunidade. Isso. Deixa a gente assim, a ver navios. Então, aqueles memes que aparecem aí no Insta, no dia de começar, não tem candidato e a lágrima caindo. Então, o telefone, por favor, candidatos, atenda o telefone. O RH entra em contato, sim, a gente recruta, entra em contato com vocês por telefone. Não vem só com, me manda uma mensagem, porque vocês visualizam a mensagem e não respondem. Não respondem um e-mail, não respondem um relatório. Então, quando no currículo tem uns 4 números, você não consegue contato com nenhum deles. E quando o contato é da esposa e que a esposa retorna. Aí já é ótimo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esposas, por favor, gente. O que eu já fui ofendida. Esposas. Já teve caso de ligar para ter certeza que era entrevista. Já teve caso de perguntar o nome da empresa só para confirmar se a empresa existia. Tudo. Alguém aqui, ó, perguntou como é uma entrevista com PCD. Do que você está falando exatamente? Qual a sua dúvida de como seria uma entrevista? Seria portador, né? Eu imagino que seria portador de alguma deficiência. Qual que é a sua dúvida? É Sunabala, você sabe quem é o nome dela? Eu não sei. Não, essa não é da nossa... Só para vocês saberem, tem um pessoal aí que a gente faz parte de um grupo de RH. E aí, por isso que algumas pessoas a gente sabe o nome. Quer dizer, tá? Algumas pessoas a gente sabe. A Gabi é RH visionário, ela eu sei. A Gabi. Mas tem alguns que eu não lembro.
Mas Sunamita é o nome dela. Muito bem. O que você perguntou sobre entrevista com o PCD? Qual que é a sua dúvida? Se você puder colocar aí nos Isso. comentários para a gente poder te responder. Mas, então, a gente brinca, a gente pegou o tema, tentou fazer de uma forma leve, mas é muito importante as pessoas prestarem atenção. O número de contato, dar um retorno, mesmo que você não queira fazer entrevista, não tem problema. Avisa, olha, obrigado, não estou mais disponível. De repente você tem alguém para indicar, olha, eu não estou mais disponível, mas eu tenho uma pessoa que tem o mesmo perfil. E outra, deixar portas abertas, porque hoje você não tem interesse. Sim, é Mas e verdade. amanhã? Ela está falando quando o portador vai com o responsável para a entrevista, é isso? Não, gente, vamos lá. Vamos depende. Se a pessoa, a pessoa é PCD e vai com o responsável, ou a pessoa, ou aquelas pessoas que vão acompanhada. Tem os dois casos, né? Vamos lá, nos dois casos. Os dois casos. Bem, quando a pessoa não, assim, como que a gente tem que pensar o seguinte: o portador de algum tipo de necessidade especial, algum tipo de deficiência, ele no dia a dia ele vai precisar de alguém para trabalhar com ele. É a primeira coisa que tem que pensar. Se a pessoa não vai, ela vai trabalhar, ele deu ok, eu imagino que era essa a pergunta dela. Se ela não vai, porque normalmente você está contratando o profissional, e você sabe da deficiência dele, porque consta no currículo, na hora de você falar no telefone, ou até WhatsApp, e-mail, sempre a pessoa coloca deficiente, se é cadeirante, tem que perguntar se a empresa manda junto com o laudo, junto com o laudo, isso. E no dia a dia, esse profissional, ele é um profissional como outro qualquer. Ele tem uma deficiência, mas ele é um profissional como outro qualquer. Ele vai trabalhar com alguém da família dele? Não vai. Não vai. Então tem que ver a adaptabilidade dele, ou a empresa tem uma adaptabilidade para ele. Agora, o outro caso é quando a pessoa vai acompanhada, por exemplo, eu vou para uma entrevista e minha mãe vai comigo, né? O outro caso é esse. Já aconteceu e... Acho que você... Aí, voltou. Voltei, né? Era uma entrevista e juntamente com dinâmica... Era entrevista, teste, dinâmica de grupo. E uma candidata foi com a mãe. E nisso, entrevista com esses três, você tem mais tempo. Teve uma hora que a mãe bateu na porta, invadiu. Como é que é? Vai demorar muito isso aí que eu tenho hora para fazer. Então a recrutadora olhou para ela, né? Foi lá, senhora, está no mesmo processo seletivo. E quando você sair daí, você vai embora com isso aqui aí. Quem é a filha dela? Sou eu. Pode ir lá acompanhar sua mãe e depois a gente conversa. Então pediu. Você tem que entender assim, às vezes tem muita gente que não conhece, por exemplo, aqui o centro do Rio de Janeiro. Não conhece o centro do Rio de Janeiro. Eu aprendi porque minha mãe falava, se você vai pular carnaval, que eu pulava muito carnaval pelo centro do Rio, então quando você for procurar emprego, você tem que saber onde é justo. Eu não vou com você. Minha mãe sempre falou assim, vai que eu não vou com você. E a questão não é isso. Por exemplo, eu moro em São Paulo. São Paulo é enorme. Sim, isso. Certo? A gente não consegue conhecer tudo. Então, a primeira coisa que a gente fala, busca saber como você faz para chegar na empresa. Isso. Ponto de referência, metrô perto, alguma coisa que seja uma referência. E mesmo assim, eu tenho esse primeiro emprego, jovem aprendiz, que aí são pessoas que têm receio de ir sozinho, peça para o acompanhante ficar do lado de fora. Com certeza. Não, isso até uma segurança. Aí sim, de fato, dá até uma segurança para o candidato, para ele é de menor. Então tá começando a vida, a carreira, né? Começando a despontar no mercado de trabalho. Então, até aí é compreensível. Agora, vai marido e mulher. A mulher fica por lá de fora fazendo assim no relógio para a recrutadora. Tá na hora de você largar meu homem. Então. Você sabe que eu tive uma pessoa que eu entreguei. Isso é caso real, gente, não é mentira, tá? Eu tive um processo seletivo que era para auxiliar de limpeza. Era uma mulher para auxiliar de limpeza. O marido dela foi, só que ele ficou do lado de fora. E aí a minha pessoa foi aprovada. Eu entrei em contato, falei que ela tinha sido aprovada.
Quando eu entrei em contato, ela falou assim, olha, eu não vou poder trabalhar porque o meu marido não deixou. Porque ele ficou na porta da empresa e foi bem no horário de saída, entrada e troca de turno. E ele viu que tinha muito homem na empresa. Aí já Então coçou logo a cabeça. ele achou melhor eu não trabalhar. Aí eu Meu Deus, peguei, parei, eu falei, como que, assim, eu não tenho como convencer esse tipo de... Isso, a gente não tem, a gente não tem. Eu falei Infelizmente pra não ela, olha, tem é uma ainda. pena, você foi aprovada. Se você quiser pensar direitinho, uma oportunidade, né? Mas, simplesmente, o marido acompanhava ela na entrevista, ficava do lado de fora para tentar saber como que era a empresa. Agora, que empresa você vai trabalhar que só trabalha um sexo? Não tem como. Quer Não dizer, tem não, como, assim. pode ser Hoje que em dia, vista, né? Mas... hoje em dia, assim, as confecções, mas até em confecções agora tem o sexo masculino. ainda Então, mais não onde a é. gente está buscando igualdade. Isso, Se a isso, nós gente estamos fala buscando em essa igualdade. igualdade, não tem por que Eu ser vou uma falar, não, empresa só vou só com trabalhar, mulher não tem condições, só ou vou só com recrutar mulher. homem. Não tem. Exatamente. O meu aqui só tá travado no Daliane. Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Não, a Eliane falou, né? Tem muita gente que acha que a gente está fazendo um favor. E agora eu estou nesse lado da triagem e vejo como é difícil. Não, favor a gente faz, a gente praticamente tem que implorar, né? Vamos praticamente implorar. A Liane passou por uma situação anteontem. Entrei em contato com uma candidata e a candidata no momento não podia atender porque era aniversário dela. Pelo menos você deu parabéns, Liane. Liane deu parabéns. Você desejou feliz aniversário. Faz Terapia, nosso parceiro aqui da Gente SA, perguntou: o que é melhor, deixar a vaga em aberto ou preencher com alguém que está acima do perfil da vaga? Pergunto porque as altas taxas de desemprego, muita gente está aceitando outras funções. Isso é uma boa pergunta, assim. Sim. Eu vejo assim, eu vou falar a minha experiência, depois você fala a sua. Tudo depende do momento da empresa, primeira coisa, se aquele profissional vai ter uma possibilidade de carreira, porque não adianta você contratar um profissional que está muito acima da vaga, ele começar a trabalhar, ele vai continuar buscando emprego, e aí, na primeira oportunidade que ele tiver de entrar na área dele, ganhar o salário que ele ganhava, ele vai procurar, né? Vai embora. Então, tudo é uma questão de você conversar. Eu acho que a gente não pode... Eu jamais vou eliminar o candidato por isso. Então, assim, vi aqui, ganhou mais, não vou nem... Não, eu vou entrevistar. Mas eu vou entender o momento atual daquele candidato, qual a expectativa dele. Vou verificar se a empresa onde eu estou contratando, se ela tem uma perspectiva de futuro. Se sim, é tudo uma questão de jogo, né? Você vai ali unir o útil ao agradável. Então, você tem que avaliar o candidato, o momento dele e o momento da empresa também. E aí, às vezes dá jogo, às vezes não, e aí você tem que ser sincera com o candidato. Olha, a empresa não tem uma possibilidade de crescimento, a vaga é para isso e pode ser que demore até que você conquiste alguma coisa maior. Você tem certeza que é isso? Então, é uma questão de conversa. Acho que tudo isso pode ser alinhado durante o processo da entrevista, enfim. Bom, agora, pode falar do seu lado aí. Então, assim, tem muitos candidatos, como eu já havia falado, que aceita qualquer coisa. Só que no momento que a empresa ela não tem aquela estrutura para esse candidato, como já aconteceu com a gente, nós contratamos uma profissional, só que o know-how dela era muito grande para uma empresa muito pequena. E durante a entrevista ela se mostrou firme que ela gostaria de aceitar esse desafio na carreira dela. E o que aconteceu? Passados 15 dias, ela estava completamente desmotivada, porque é uma empresa pequena, como a gente havia dito durante todo o processo seletivo, que a gente está buscando uma expansão para a empresa e ela, no momento, era muito grande para a empresa.
E ela se desmotivou, começou a se desmotivar, começou a reclamar da empresa, então optamos em fazer o desligamento dela. E no dia do desligamento, eu conversei com ela, expliquei toda a situação e ela já havia dito que ela já esperava, até porque ela estava participando de outros processos seletivos, ou seja, a vaga, se tivesse a vaga com o salário maior, os benefícios melhores, ela já iria, ela já estava disposta a sair realmente da empresa. E assim, a gente arriscou pensando em que ela fosse agregar em crescimento para a empresa. Não foi o que aconteceu. Então, dessa situação em diante, a gente vem optando em não, em esse profissional muito qualificado, quando chega esse profissional muito qualificado, eu indico para outros recrutadores, outras pessoas que estejam trabalhando com uma vaga com mais, que seja mais aderente àquela condição que ele tem, àquele perfil que ele tem, e explica a pessoa. Não adianta você se candidatar. A gente está trabalhando, está fazendo estruturação de RH, estruturação de cargos e salários, e no momento a empresa não pode oferecer X, mas tem uma outra que pode te oferecer. Então você fique disponível para essa outra empresa, vai buscando o melhor, porque você, hoje em dia, a gente busca mais, os candidatos vêm buscando a qualidade de vida. Então, muitas das vezes, aquela qualidade de vida não é ganhar mais, mas assim, é ter um horário flexível, é conseguir trabalhar um home office, é ter um benefício de melhor, um desconto né, numa faculdade, um benefício melhor, uma assistência médica. Então, é isso que essa geração agora ela vem buscando. Então, não adianta eu tentar encaixar uma pessoa com know-how muito grande num lugar pequeno, que ele não vai ter crescimento. Então, vai acontecer essa situação que, infelizmente, aconteceu. Então, até buscar... Tudo é uma questão do perfil da empresa Sim. Isso tudo tem que ser conversado no momento da entrevista, né? Acho que é importante sim, bem claro. deixar claro exatamente. Bem enfatizar. Aí a pessoa Exato. insiste, não, Shirley, eu quero sim. Esse querer sim, você realmente vai se dedicar sabendo de toda a estrutura? Se abraçar a empresa desse jeito, beleza, vai ajudar até no crescimento. Mas se desmotivar, então você praticamente você me deu uma palavra e acabou fazendo outra. Então a gente fica os dois lados, as duas relações estremecidas no momento, né? Aqui tem mais um comentário. Ligam para mim e falam: aí é da empresa de estágio? Tem aí para mim? Adoro esse pessoal que liga. É a Liane. Olha, vou falar, adoro quando liga. E quando, olha, a frase que eu mais escutei em 2020, vocês sabem qual foi? Tá pegando? Isso. Tá pegando gente para trabalhar? Tá pegando gente para trabalhar? Tá pegando gente, eu falo, meu Deus. E aí não você não pode nem responder como não você posso, gostaria, né? Pensar, não posso responder. Exatamente. Você tá Mas pegando... aí ela colocou aqui, ó, tem aí para mim, aí eu falo, para fazer o cadastro no site e ver as vagas. Ah, dizem que estão com preguiça. Isso é igual o banco da Conect. Olha, nós temos um banco de talentos. Muitas das vezes o candidato entra em contato pelo LinkedIn ou então pelo Insta, eu peço, cadastre no nosso banco de talentos, porque antes de divulgarmos as vagas ao público externo, nós vamos no nosso público interno, nós vamos no nosso banco de talentos, porque acredito que aqueles currículos que estão ali com a gente, num determinado momento vai aparecer uma oportunidade, como já aconteceu. Mas aí, você não quer dar uma olhadinha, aproveita que você trabalha no RH, vê se está certo, se tiver alguma coisa de certo, você faz uma reformulação aí. Fala, não é assim, cadastra lá no site, tá achando reformulação, que é pizzaria, né? A gente já faz tudo, já faz todo o rodízio, não, vamos por partes, tem o nosso banco de talentos, se cadastra, antes de divulgarmos a vaga externa, nós fazemos a triagem internamente. Se tiver apto, se tiver dentro do perfil, chamamos para entrevista e damos a continuidade no processo. Mas fora isso, não. Mas as pessoas não ficam chateadas, né? Te abordam no LinkedIn, acontece muito, não te dá nem aquelas mensagenzinhas automáticas, que aquilo me irrita, e o currículo, aquilo me estressa. Não, isso quando nem tem mensagem automática. Né? Isso nem já manda o currículo, já manda e eu quero aí, eu quero trabalhar aí com você, manda o currículo. Aí eu boto, bom dia, cadastro no nosso site, aí mando valeu, Shirley, ou então joinha, aquilo, que eu falo, ai meu Deus. Aquilo
A Liane colocou, dei parabéns, mas antes de conferir no currículo, será aniversário mesmo. Ela é bem... Você viu que ela ficou desconfiada, né? Ficou, que acontece, né? Entendi, Infelizmente entendi. acontece. Eu já tive candidatos que no dia da entrevista final com o cliente me ligou dizendo que estava com Covid. Aí eu fui, puxa, estimo melhoras. Quando eu fui ver, ele gravou o meu número, eu gravei o número dele, fui ver o status. Ele com um copão de cerveja, com um amigo do lado, fazendo pose, aí eu... Covid-19. A Covid-19 no copo de cerveja do candidato. É Parabéns. que foi assim Parabéns. que ele pegou a Covid. Foi assim, deve ter sido, né? Então o remédio dele estava dentro da cerveja. A cerveja, se eu soubesse que a cerveja estava curando, eu não tomava aquele monte de remédio que eu tomei da Covid. Eu tomava cerveja e ficava boa logo, né? Já pronto, Mas, enfim, né? Já passava. ficava pronta. A Liane colocou aqui, quando bloqueiam. Na verdade, né? Assim, não tá afim de trabalhar, né? E aí, sabe qual o problema? O problema é o seguinte, você tem um número de pessoas que quer trabalhar, Sim. que precisam, e aí você recebe uma enxurrada de currículos misturado com Muito essas fora, muito pessoas fora. que não querem, e você, às vezes, que quer, acaba ficando para trás, Ficando porque para trás. até o recrutador chegar em você, né? Então, é difícil. Muito difícil, muito Então, difícil. tem uma... A Deixa eu ver gente... aqui. Tem uma pessoa que pediu aqui para a gente compartilhar sobre metodologia de recrutamento, que seja diferente do que se é utilizado hoje em dia. Eu acho que vai muito de empresa para empresa, né? Então, acho que a pandemia, querendo ou não, a gente teve que reinventar um pouco o RH, pelo menos onde eu trabalho, e acredito que muitas empresas, principalmente na parte de recrutamento. Eu vejo as entrevistas através das plataformas. Elas aconteciam antes, mas de uma forma bem lenta, né? Assim, Isso. Bem estreito. Isso, e aí com a pandemia veio uma enxurrada, né? A gente teve que se adaptar. Então, a gente tem esse tipo de recrutamento online hoje em dia, que a gente faz tudo, igual falou, via WhatsApp. A divulgação das vagas tem muito WhatsApp, os outros Telegram, redes sociais, Isso. né? Instagram e Facebook, né? Se encontra bastante. Então, acaba tendo isso. Que mais, assim, de recrutamento diferente? Tem as plataformas, que é o que você falou, que já tem os bancos de dados, eles já fazem uma triagem, né, inicial através do banco de dados. Tem hoje em dia aqueles aplicativos de jogos, que você pode procurar vagas. A gente, gamificação, né, que Isso, chama. gamificação, isso. Nosso blog, inclusive, não é querendo fazer propaganda, mas no Pode blog... fazer, fica à vontade, porque eu tô fazendo propaganda aqui também, ó. Tô caladinha aqui na minha. Eu preciso providenciar aqui, ó, pra eu tô aqui, parede. olha eu ali, ó, quietinha. Eu tô praticamente também fazendo o trabalho de headhunter, que é buscar dentro das redes sociais o candidato, então faz essa busca, essa peneira no LinkedIn, Instagram, com indicações. Muitas das vezes um recrutador, a gente vai conversando, independente tem pessoas que também trabalham com mentoria de carreira. Então, olha, qual é a sua assessorada? Você tem algum assessorado no Rio de Janeiro? Tem na Bahia? Pode me indicar? Então, a gente faz essa metodologia. Até o próprio nosso grupo, né? Que a gente tem um grupo de RH, a gente consegue trocar. A gente se divulga ali, a gente consegue fazer essa troca. Hoje em dia, a gente praticamente inventa o que dá, né? Tuti, Tuti, tudo bem, minha linda? Faz tempo que eu não falo com você. Ela é uma amiga minha de um outro grupo, que não tem nada a ver com RH. A diferença é entre ter um trabalho mesmo e só ter um emprego. Isso é verdade. Isso também acontece, né? É verdade. A gente teve de tudo inclusive na pandemia, a gente teve de tudo. A gente teve quem queria um emprego e quem queria um atestado para ficar em casa.
Por exemplo, o nosso recrutamento no início da pandemia, em maio de 2020, nós fechamos 25 vagas em 7 dias. 25 vagas fechadas em 7 dias. Em outubro de 2020, uma vaga de atendente de loja, eu levei 14 dias para ser fechada. Uma vaga de atendente de loja. Ou seja, vou falar do auxílio? Sim, vou falar do auxílio. Instagram não me derrube, mas eu irei falar. Não sou contra o auxílio, não sou contra o auxílio emergencial. Só que o auxílio emergencial, ano passado, ele impactou sim no recrutamento e seleção de diversos você empregos. pensa comigo, a pessoa fala assim, olha, eu ganho R$600 para ficar em casa sem fazer nada. Você está falando o que eu te falei, O candidato, quando eu entrei em contato com ele, foi isso que eu ouvi. Olha, você me desculpa, a oportunidade é de carteira assinada, mas eu estou recebendo um auxílio emergencial, eu prefiro ficar recebendo auxílio e fazendo meus bicos do que ficar ouvindo desaforo do chefe. Já falou assim desse tom, né? E depois, agora, no início do ano, mandou uma mensagem. Aquela vaga que você me convidou. Acabou, né? Acabou o auxílio, né? Aquela vaga que você me convidou ainda está em aberto? Aí eu respiro fundo, já fechou a vaga. Mas é assim, vida que segue. Realmente, quem queria voltar para o mercado de trabalho durante a pandemia, voltou. Tá? Agora, na verdade, a gente teve muitas áreas que não é que o mercado não estava superaquecido, né? Tiveram, por exemplo, a área comercial foi uma área terrível. Porque, né, quem que vai conseguir vender qualquer coisa nessa época, dependendo... A não ser que você vendesse produtos para hospitais, laboratórios, né? Caso contrário, muita gente não conseguiu. Mas não é que o mercado ficou totalmente parado. Por exemplo, o comércio em geral, por exemplo, supermercados, vagas operacionais, farmácia, supermercado. Isso, foi aonde teve um giro muito de oportunidades. Só que, olha, foi realmente quem queria voltar a trabalhar nessas partes. Shirley, você fala vaga operacional, vaga estratégica também, vaga tática. Tudo, né? Tudo. Não só a Shirley que está reclamando. Eu abria o LinkedIn, via as postagens de diversos recrutadores. Eu ficava assim, gente, o que está acontecendo? Eu já cheguei até a me questionar. Falei, será que eu sou tão ruim assim em recrutamento? Será que eu sou uma profissional ruim? Até ver as respostas de outros colegas, até ler o blog. Falei, não, o problema não sou eu. O problema está realmente na assertividade dos candidatos. É isso que ficou bem explícito, né? A assertividade do recrutamento. A Sandra está colocando aqui, eu fico pensando, com tantas pessoas desempregadas, ainda assim a dificuldade de encontrar candidato. Infelizmente existe. Infelizmente. Pode parecer... É que, na verdade, é o seguinte, a gente precisa entender também que a pandemia ela trouxe uma nova visão para a empresa. Então, a empresa ela ficou mais exigente. A gente não pode esquecer, né? Porque é o que acontece. Eu tenho muita gente procurando, então eu vou fazer o quê? Aumentar o meu crivo, né? Então, isso acontece. Então, se antes ela queria alguém que só soubesse Excel, hoje ela quer o Excel, PowerPoint, CorelDRAW. Sei lá, né? Tô dando um exemplo esdrúxulo. Ela quer uma multitarefa. Não, mas é isso mesmo. Ele quer um multitarefas. Exato. E mesmo assim, você tem um número de candidatos desinteressados. E isso sempre existiu no recrutamento. Isso não é uma coisa que é pós-pandemia ou durante a pandemia. Isso, eu trabalho há 18 anos em RH. Há 18 anos eu tenho essas dificuldades. Foi isso que me confortou. Foi isso que me confortou. Quando você falou, eu mandei o áudio no grupo completamente desolada. E quando você disse para mim, olha, relaxa, respira, que eu estou com esse problema. Eu tenho 18 anos no RH e estou passando por isso. A mesma coisa. Relaxa, respira fundo e segue. Isso foi meu alento. Isso foi o que acalentou meu coração. Eu falei, não, estou no caminho certo e vamos
vamos conseguir, vamos virar essa página. Mas realmente o desinteresse é muito grande. É a tal da leitura Você tem de dinâmica. tudo, né? Você tem empresa que exige Isso, demais e paga pouco. isso, Você isso. tem o candidato que não aproveitou a pandemia para se atualizar. Então ele ficou em casa, ele não quis saber de fazer um. Gente, eu graças a Deus não parei de trabalhar, né? A empresa que eu tô Eu também. é da área da saúde, a gente trabalhou até mais, contratamos pessoas no meio Sim, da pandemia. Mas eu mesmo assim, como final de semana você não pode fazer nada, né? Que você não pode sair, isso. eu fiz mais de 5 cursos online. Também me atualizei bastante. Então, assim, aí e assim, tudo gratuito, viu? Eu não paguei nenhum Isso. curso. Então, assim, o LinkedIn deu curso, e ó, não estamos ganhando nada deles para falar, não, tá? Se Isso, eles então quiserem estamos falando, patrocinar, a se gente o aceita, Alexandre Reis né? quiser me dar lá o curso dele de Excel que eu fiz, eu fico agradecida, mas Né? foi porque a gente realmente, a internet, ela ajudou positivamente quem quis, porque liberaram muitos cursos, as plataformas de RH e de administração, muitos cursos foram liberados. Não se atualizou quem não quis. Você Quem pega um não currículo quis. hoje, que curso de 2012, durante essa pandemia toda, não é possível a pessoa consegue assistir a live do Zeca Pagodinho, mas não consegue assistir um curso Não, e não é online. só curso, não. Às vezes as pessoas falam com a gente, e já aconteceu, por exemplo, de ai, você me ajuda a fazer um currículo de graça, porque né? Ai, tô Sim, desempregada. Só que assim, né? A gente tem um trabalho, a gente faz, isso. né? A gente cobra por isso. Olha, igual acho que teve até a Nath, né, do nosso grupo, que ela falou assim: olha, eu não faço de graça porque é meu trabalho, mas vai na minha página lá do E Instagram pega as e dicas. pega as dicas, porque a gente dá dica. Ah, não, mas pô, você não pode só dar uma olhadinha para mim? Quer Isso. dizer, então você É o que a teve gente de diariamente tudo, dá uma né? olhadinha de tudo. Dá uma olhadinha. Eu sempre falo, claro, pronto, olhei. Tá É ótimo, ótimo. né? É a leitura dinâmica. Olha, tá Pronto, maravilhoso, tá já tá perfeito. Já olhei, olhado. tinha que olhar, já tá olhado. Mas você tem. A Sandra colocou aqui que é a Sandra da Sun Service, tá? Também é uma parceira nossa, faz alguns trabalhos. Quem Beijo, Sandra. puder seguir lá a página dela, também faz Sigo, um vou seguir trabalho. sim. Não é voltado, ela não é nossa concorrente, tá? Não, mas não tem problema Ela, concorrente, não. É unido. A gente se ela faz um une. outro trabalho mais área administrativa, é bem bacana o trabalho também. Ela está falando sobre a desvalorização da mão de obra. Infelizmente, isso acontece. É Então, você verdade. pega aí que eles estão pedindo inglês fluente para pagar R$ 1.500. Verdade. E Verdade. assim, e isso é uma tendência do mercado. Eu O não há. analista, o analista virou assistente, o assistente virou auxiliar. Infelizmente, foi essa escala Exatamente. que E aconteceu, isso Sandra. quando não virou todo mundo estagiário, né? Aí põe todo mundo como estagiário que não precisa pagar imposto, tá tudo certo. Então Ai, isso, Thaís. mas isso é uma tendência do mercado. Verdade. Eu não vejo, claro que a gente ainda não sabe como vai ser o ano de 2021, Isso. mas se você tem hoje, que é o último número que saiu, são 28 milhões de desempregados. Brasil todo, né? Tô falando nível Brasil. Se você tem 28 milhões de desempregados, eu tenho 20 candidatos para uma vaga, eu não vou oferecer 10 mil. Se eu tenho aquele Verdade. candidato que vai aceitar por 2, Pois é. né? Por mais que ele tenha todas Infelizmente, as as qualificações, empresas. infelizmente vai ser isso. Exatamente. A empresa ela virou mercenária. Por quê? Porque ela também quer economizar. Porque é o que a Sandra falou. Tudo aumentou? Tudo aumentou. Mas a empresa também aumentou os gastos. Então, o que ela quer fazer? Diminuir o gasto que ela Diminuir o tem. gasto dela. E hoje, dependendo da empresa, o maior gasto dela é na folha de pagamento. Com certeza. Quem Com trabalha certeza. com departamento pessoal aí, se tiver alguém da área de departamento pessoal, pode dar aí a sua participação, mas a maior parte do que se gasta hoje é com a folha de pagamento. Então, se a empresa pode demitir
que ganha 3 mil e contratar um que 3 ganha mil mil. e quinhentos, Eles vão fazer isso. ela vai Vão fazer, fazer né? isso. Vão fazer, não Então, tem jeito, enquanto né? ela Não conseguir tem o que enxugar, fazer. pro lado dela, ela irá fazer. Então, infelizmente, essa é a Exatamente. escala Não, de não... diferença, né? O assistente ser auxiliar, o auxiliar ser estagiário. Infelizmente, é a tendência que está acontecendo no mercado de trabalho. Olha, a Liane aqui colocou uma coisa. As pessoas não gostam nem de ler um bom livro, não sabem escrever. Liane, eu fico triste de ver. Porque se eu colocar na internet, é que eu não posso, né? Mas se eu A colocar na gente não pode. internet as redações que eu pego, as pessoas não sabem escrever, né? Esquece. Esquece. Você chega Olha, no processo de seleção e fala, olha, a única coisa é uma redação. Parece que você está xingando o candidato. parece que o mundo da pessoa cai ali, a vontade de Acabou. pegar a bolsa ali e ir embora, de fazer uma Exato. redação livre. Você não dá nem um tema, fazer uma redação livre. Você fala, eu não Livre, vou nem como é que a pessoa dificultar, eu vou não deixar consegue ele nem ter falar o o que ele pensamento quiser, de né? isso? Sei lá, já teve redações assim, uma candidata, nós fizemos uma vaga foi a vaga de direito, de uma vaga de advocacia. Não, não, olha Não, o medo, né? subscrição, analista de subscrição, lembrei. Que a candidata simplesmente pegou o telefone e escreveu. Copiou. 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 Esperamos, isso, copiou. Quando ela terminou, a Beatriz pegou a ficha, guardou. Muito obrigada. Aguarde o resultado. Quando ela chegou no meio do caminho, já mandou a resposta para ela. Muito obrigada, você já está eliminada. Porque se uma redação do seu tema, do que você estudou, você não consegue desenvolver, ou então tema livre, o tema era livre, você não conseguir desenvolver, alguma coisa está de errado. Realmente, leitura é um grande problema com muitos candidatos. Não, e currículo com erro de português? Muito difícil mesmo. Não sabe Além escrever ensino médio. Você fala assim, qual que é a sua escolaridade? A pessoa coloca o nome da escola que ela estudou. Isso, eu esperando ele responder perfeccionista e ansiedade, aí ansiedade com C ainda. Ele escreve lá, Pronto, sou ansioso, Meu sou Deus. ansioso, sou perfeccionista e tudo torto. Gente, a gente não tá, a gente entende que a educação do país não é uma das melhores, principalmente na rede pública, infelizmente. A gente está tentando trazer o tema de uma forma mais brincalhona, né? Para não ficar aquele coisa pesada. Nós, de forma nenhuma, estamos aqui querendo ser preconceituoso. Só que Nada disso. Mas se você tá em casa sem fazer nada, vai ler. Não tem livro na sua casa. Hoje o que mais tem é livro em PDF. Isso. Lá no nosso, a gente tem um grupo do Gente SA no Telegram. Quem quiser, vou ter que aceitar. Vou lá pro Telegram também. Na nossa bio vai direto pro Telegram. Semanalmente a gente manda livros em PDF e de todos os temas. De acordo, porque a gente tem um quadro, né, que é a estante da gente, que a gente indica a leitura. E a gente, sempre que indica a leitura, a gente manda o PDF. Então, assim, e tem outros grupos que a gente participa, que também, né, que também tem livros. Muito complicado. Então, assim, você tem a leitura, vários blogs na internet que você pode se atualizar, você pode ler. Você tem livros em PDF. Você tem muitos lugares que vendem livro a preço de custo. Isso, sebo virtual, isso. Eu estava tentando lembrar o nome. Sebo virtual. Então, assim, a pessoa não ler não é justificativa. Hoje em dia, antigamente, era. Hoje em dia, não. Você tem acesso a tudo na internet. Se você tem tempo de ler um meme na internet, você tem tempo de ler um livro. Tá todo mundo vendo aí a fofoca do Nego do Borel com a menina, mas não tem tempo de ler um livro. Não tem tempo de assistir uma live, assistir um curso, assistir um evento, uma palestra, isso não tem tempo. Então, as prioridades, né? Você tem que saber quais são as suas prioridades. As pessoas, eu quero um emprego, mas qual é a sua prioridade de fato? Qual área que você quer seguir?
e simplesmente, eu fiz a faculdade, mas eu quero que vai cair, como você falou, vai chegar o emprego lá na porta da pessoa, só bater aqui, ó, assinar a sua carteira e vai começar. Não é assim, Não, tem que ter não um é. propósito. Exatamente. E as pessoas precisam se atualizar, ler, né? Tudo isso é importante para sua carreira. Então, você está em casa sem fazer nada, vai ler, vai se atualizar, vai buscar, igual você falou, hoje em dia, nós temos um grupo que nós somos, sei lá, em 40 pessoas. Isso. Tem live o quê? Toda semana? Toda Todo dia semana tem uma live de live. alguém. E aí tem uma que fala sobre currículo, tem outra que fala sobre dica de entrevista, tem outra que fala sobre dica de vestimenta. Se atualiza. Então vai lendo, vai vendo, sabe? E outra, a gente tem vários canais no YouTube, nós estamos falando do Instagram, mas no YouTube nós também temos, né? Mark, não derruba a gente. Tio Mark, como a gente brinca, não derruba a gente. Não derruba a gente. Não derruba a gente. Mas nós temos no YouTube vários lugares que tem para você se atualizar. Busca lá, coloca no Google, né? A gente está fazendo um patrocínio ótimo. Coloca Isso. no Google lá. Olha, eu quero saber sobre financeiro. Vai te aparecer um monte de coisa. Eu quero saber sobre tudo. Se você hoje, igual você falou, existem cursos de Excel? Existe, mas se você falar, quero fazer uma fórmula XY no Excel, alguém vai ter um vídeo no YouTube explicando para você. Então, não é justificativa, né? A gente não pode mais usar a justificativa de que não tem tempo, não tem dinheiro. A gente sabe que, às vezes, para fazer curso pago, mas, assim, é importante se atualizar. Porque senão tem que deixar de procrastinar. Tem que deixar a procrastinação de lado, senão você não consegue chegar a objetivo algum. E vai só nas redes sociais reclamar da recrutadora que não chama, mas aí você... Para entrevista, você não lê a descrição da vaga, como é que vai ser? Como é que eu vou te convidar para uma entrevista se você não lê a descrição? Aqui o Fernando da Faz Terapia perguntou: o preenchimento de uma vaga por pessoas com baixa qualificação não impacta na qualidade do produto ou serviço oferecido pela empresa? Como manter a empresa competitiva? Normalmente, a empresa, quando faz esse tipo de contratação, ou ela tem um bom treinamento interno, ou é aquele famoso, a gente aprende apagando incêndio. Então, você traz um profissional que não é tão qualificado. Gente, aqui a gente não está defendendo que esse é o correto, tá? Isso, não nada disso. A gente não está fazendo isso. Eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, sempre me atualizo. Isso. Então, eu não estou me atualizando também. Isso. Eu não estou dizendo que é o correto, mas a empresa tem essa visão. E aí, ela ou dá o treinamento, ou o profissional que não é qualificado vai ter que correr atrás do prejuízo. E aí ele vai ter que aprender no dia a dia, né? Então, impacta. Dependendo do produto, com certeza impacta. Mas o impacto, ele não... Digamos que ele não vai ser tão grande quanto você contratar alguém com um salário maior, por exemplo. Até então, porque, Thaís... Tem muito que pesar, porque normalmente você vai ter alguns de baixo que não tem tanto conhecimento, mas você vai ter um que tem conhecimento. E esse um vai treinar os demais, né? Thaís, só complementando esse assunto, só complementar, a pessoa com essa baixa, entrando com essa baixa formação, ela vai buscar o crescimento dentro da empresa. Então, por ela buscar esse crescimento, ela vai se especializar, ela vai buscar a todo tempo se atualizar e, assim, invista realmente do crescimento para a carreira, porque muitas das vezes a gente vem buscar só um profissional muito qualificado e esse muito qualificado ele não desenvolve. Então, uma pessoa com pouca qualificação, ela quer buscar sempre a melhoria. Então, vai ter um impacto, sim, positivo para a empresa e para o colaborador, porque ele vai estar sempre motivado a querer crescer, a querer alcançar as metas e entregar sempre o melhor resultado. Exatamente. É que hoje em dia, como disse a Aliane, tudo se renova. E se as pessoas não saírem de dentro da caixinha
e começarem a pensar, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente, vai ficar para trás. Vai sim. Infelizmente, a gente tem muita gente, tem pessoas qualificadas, pessoas não qualificadas. Não sei se já responderam, mas quero saber o que é melhor, deixar uma vaga em aberto ou contratar alguém muito qualificado. A gente respondeu A mais gente para cima. respondeu. A gente respondeu mais A gente tudo respondeu na com questão de isso. conversar entre empresa e candidato. Às vezes, se o candidato realmente está afim de trabalhar e entende que ele vai começar de novo, né, digamos assim, por que não fazer uma contratação de alguém mais qualificado para a vaga e aí até agregar, foi aquilo que a gente falou, né? A empresa pode agregar e trazer esse profissional. Quando a empresa não tem esse tipo de cultura, né? A cultura da empresa foge um pouco, não tem para onde o profissional crescer, aí normalmente é melhor deixar a vaga em aberto, do que você contratar e depois ter que treinar demitir. e ter que fazer o desligamento, né? Foi o que aconteceu, Festa, que foi a case, né, que eu contei de uma profissional muito qualificada e que tivemos que desligar pelo fato dela não ter o crescimento na empresa e se desmotivou. Isso, né? Se desmotivou. Exatamente. Eu acho que as perguntas acabaram. Eu acho também que a gente já deve estar quase finalizando. Gente, já que isso? Pois é. Olha, alguém faz um print aí nosso, por favor. Cadê a Mariana? Mariana, faz um print nosso. Olha, muito satisfeita, muito feliz de ter participado da primeira live do Gente S.A. Página de novo para o pessoal seguir. A gente colocou aqui embaixo, mas fala. Tem problema nenhum. Pessoal, sigam lá a Shirley da Connect RH. Tem dicas, tem frases motivacionais. Isso é um material bacana dentro do dia a dia que eu convivo aqui na Connect RH. Também tem a página da consultoria, @Connect RH Consultoria, sigam lá. E é isso, muito satisfeita de ter participado. Obrigada pela presença de vocês. É um bate-papo muito bacana. Espero ter a parte 2, então um outro assunto. Fico aqui disponível. Com certeza. Não, 2021 vai ser nosso ano, fica tranquilo. Sim. Vai ser o nosso ano. Você participou muito obrigada. Liane, obrigada, Liane, pela participação, Liane. Dividindo aí as dores e amores do recrutamento e seleção. Exato. Agradeço por você ter aceito o nosso convite, ter participado aí nesse comecinho do ano. Obrigado por vir, né? E fazer, enfim. Espero voltar. Espero ter sido bom. Eu gostei, foi muito bom. Muito interessante. Pessoal, sigam as nossas páginas, gentesa.consultoria, o nosso blog, consultoria.com.br/blog. Tem vários artigos, inclusive sobre recrutamento. Quem tiver interesse, dá uma corrida lá. E também tem um que a gente fez o ano passado, falando sobre dicas. Estou desempregado e agora? Então, quem estiver aí desempregado ou em busca de uma recolocação, lá nós falamos sobre o currículo, tem várias dicas também para você que está em busca de uma oportunidade, dá uma lidinha que está bem bacana, tá certo? Quero desejar para todo mundo um feliz ano novo, né? Como é a primeira vez que a gente está falando, em meu nome, em nome da Mariana, né? Que é minha sócia no Gente S.A., um ano que todo mundo consiga se recolocar. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas que todo mundo consiga aí alcançar todos os seus desejos, digamos assim, e merecimentos, né? Não muito merecimento. Merece. Tirar o plano de ação da gaveta, pessoal. Montem um plano de ação e sigam ele à risca. Primeiro tenham um plano de ação. Isso, tenham um plano de ação, tire da gaveta e sigam ele à risca. Muito bem. Obrigada, viu, gente? Obrigada, viu, Shirley? Obrigada a você, Thaís. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Igual no telejornal.